Bem-vindo ao canal mais uma vez, tudo bem contigo? Muito bom te receber aqui. Bom, quero falar com você hoje 3 passos simples, não digo que sejam fáceis, mas são 3 passos simples para prosperar em qualquer área da sua vida. Mas antes disso, quero te convidar, se você não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo para os seus amigos. Tenho certeza que esse vídeo pode tocar o coração de alguém e essa ação simples ajuda a gente a crescer o canal. Faz com que o YouTube entenda que aqui a gente tem um conteúdo no mínimo relevante, beleza? Então desde já o meu obrigado e bora pro vídeo. 3 passos simples, como eu disse, talvez não sejam 3 passos fáceis de se alcançar, mas são simples de fazer para que a gente possa prosperar em qualquer área da nossa vida. O primeiro passo que eu quero te dizer é o seguinte, é você adquirir o dom da fé. Já falamos no canal algumas vezes sobre fé, sobre acreditar. E eu acredito que a fé seja o pilar principal da prosperidade. Veja, todas as vezes em que a humanidade construiu algo, antes de efetivamente construir, aquilo teve que ser idealizado, aquilo teve que ser mentalizado. Talvez somente num pensamento e em alguns casos, e na maioria deles talvez, literalmente desenhado. Então, por exemplo, no prédio que nós estamos aqui, antes mesmo dele ser construído, foi necessário com que várias pessoas trabalhassem na engenharia, na construção, na arquitetura deste prédio. Então, o desenho do prédio foi idealizado uma vez na mente do construtor, na mente do investidor, do proprietário. Uma vez idealizado, foi transformado em algo tangível, digamos assim, num papel, com as medidas adequadas, para que somente depois de idealizado, somente depois de ter sido tangível aquele projeto, é que de fato foi construído o prédio. Então veja, a fé em toda a história da humanidade, ela está presente em toda a criação. Se nós formos pegar tanto como exemplo do prédio, quanto para exemplos bíblicos, por exemplo, você percebe que a fé, ela não é só um quesito religioso. Quando nós falamos de fé no quesito religioso, nós temos para nós que, segundo o que fala Paulo, a fé é a certeza daquilo que não se vê, daquilo que não se pode tocar. A fé é a certeza daquilo que a gente ainda não consegue palpar, vamos assim dizer. Por isso que eu coloco a fé como o pilar principal da prosperidade, não somente da prosperidade financeira, mas a prosperidade em qualquer área que você pensar. Por exemplo, se você tiver um relacionamento, se você quer melhorar aquele relacionamento, você precisa ter fé que aquela relação faz sentido na sua vida. Se você quer melhorar nos estudos, você precisa ter fé de que aquele esforço que você está tendo para melhorar as suas notas na faculdade, no colégio, ela realmente vai fazer sentido. Em todas as áreas, literalmente, você precisa de ter a fé para prosperar naquilo. Entende? Vamos lá. O próprio Paulo vai dizer que é o segundo ponto que eu vou entrar agora, que fé sem obras também é morta. Então, uma vez que eu tenho esse primeiro pilar, que é a fé, mas eu não faço nada para alcançar o meu objetivo, de nada adianta ter fé. Muitas e muitas ideias maravilhosas foram pensadas, foram criadas por pensadores maravilhosos, porém morreram junto com ele no túmulo. Muitas e muitas pessoas foram para o túmulo com ideias maravilhosas, mas o que separou essa pessoa da outra, que a ideia talvez era até pior, era até inferior, mas o que separou ele do outro? A ação, a atitude. Colocar aquele pensamento em ação. Então o segundo pilar para prosperar em qualquer área da sua vida é você agir, é você pegar o que você idealizou, o que você sonhou, o que você acreditou e literalmente executar, você colocar aquilo em trabalho, entende? Se por um lado eu começo a ter fé em algo, mas eu fico ali sentado na minha cadeira pensando na vida, olha, essa ideia aqui é top, e tenho certeza que você conhece alguém assim, que muitas vezes virou para você e falou, nossa, tá vendo aquela ideia ali? Cara, foi a mesma ideia que eu tive. Caramba, por que eu não fiz? Pois é, o outro acreditou e o outro colocou em ação.
Mas a gente sabe que o mundo não é, como diríamos, um mar de rosas. A gente sabe que a vida tem seus percalços, a gente sabe que a vida tem os seus tropeços, e aí nós entramos no terceiro pilar da prosperidade. Em qualquer área que você quiser prosperar, você precisa ter fé, ação e a última chavezinha do processo, que é você persistir. Fé, ação e perseverança. Se você, durante o processo em que você está executando o seu sonho, se você não insistir naquilo, provavelmente você vai morrer, como diz o ditado, você vai nadar e morrer na proa. Você vai nadar e morrer na praia. Então, se você não tem fé, você não tem ação, mas você também não tem perseverança, provavelmente você não vai alcançar a prosperidade que você deseja. Eu, como pai, eu trabalho a fé na criação dos meus filhos. Eu trabalho a fé de que aquilo que eu estou ensinando para eles realmente vai fazer diferença no futuro deles, vai realmente construir seres humanos melhores inclusive do que eu. Mas se eu fico somente na fé das minhas crenças e eu não busco a ação, por exemplo, de colocar em prática tudo aquilo que eu literalmente aprendo, não adianta eu simplesmente achar que eu estou fazendo um bom negócio, não adianta eu somente achar que eu estou fazendo uma boa educação aos meus filhos. Eu preciso ter fé de que o que eu estou fazendo realmente é válido, mas eu preciso agir sempre que possível. Esse agir é o quê? Olha, buscar a educação, buscar conhecimento, buscar ferramentas em que eu possa ajudar os meus filhos e literalmente colocar isso em prática. E como eu já falei com a minha esposa várias vezes, e olha, os meus filhos estão ainda muito novos, e nós temos muitos desafios pela frente. Às vezes é desesperador, principalmente com o Noah, que está com 8 anos, que a mente dele já está começando a direcionar para algo. A gente percebe que muitas e muitas vezes isso é natural do ser humano, não importa se você é cristão, se não é, se você é gênio ou não, se é um médico totalmente formado na área, os seus filhos irão te desafiar em algum momento. Então o Noah, ele já começa a ter aquele, como diria o meu pai, ele já começa a mostrar as asinhas, né? Uma analogia ao pássaro que quer sair do ninho, que quer começar a voar, ele já começa a mostrar as asinhas. Então, durante esse período, se eu desistir do meu propósito, da minha fé, daquilo que eu estou fazendo na educação dos meus filhos, provavelmente eu não vou prosperar como pai. Então, a perseverança, ela entra para dar combustível para a fé, para dar combustível para aquilo que a gente está trabalhando. Entendeu? Então, se você quer prosperar em qualquer área da sua vida, emocional, financeira, social, não importa, você precisa ter no mínimo esses 3 pilares: a fé, a ação e a perseverança. Comenta aqui embaixo qual dessas 3 áreas você provavelmente precisa melhorar. Qual dessas 3 áreas que você é bom e qual delas que você acredita que você poderia melhorar um pouquinho mais no dia de hoje. E se você chegou até aqui, eu te agradeço. Mais uma vez eu te peço, curta, comenta, compartilha, segue o canal, toca no sininho, que todas as sextas-feiras nós estamos aqui com um vídeo no mínimo provocativo. Tá bom? No mais, até a próxima sexta.